Oi, acertei! Muito bem. Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos Martins, em companhia da nossa amada Audelina, professora Audelina aí também. Olha só, viu que eu comecei diferente? Eu tentei, né? Oi! Devagarinho, calma, amadinho, que eu vou aprender. Tá certo? Então, a nossa aula de hoje é aula 8.1. Exatamente. Vai falar sobre o que, amadinha? Acompanhe comigo, vamos conhecer a temática da aula. Literatura, o texto literário e suas funções. Os recursos linguísticos e expressivos do texto literário, função poética da linguagem, a linguagem denotativa e conotativa e figuras de linguagem. Tá certinho? Muito bem. E a nossa habilidade? Vamos lá! Identificar os sentidos produzidos por meio de recursos ortográficos, morfossintáticos e de pontuação e outras notações para a produção textual, para o desenvolvimento da linguagem. Então, aí conhecendo um pouco da habilidade da aula e como sempre, né, este primeiro momento, eu peço a vocês, estudantes, prestem atenção, amadinho, que a gente sempre começa com texto. Vocês já perceberam que sempre na primeira aula, no primeiro momento, logo após a habilidade, nós temos um texto. Esse texto é para incentivá-los a leitura. Mas para quê, amadinha? Para a gente ampliar o nosso vocabulário, para a gente fazer uso na hora da nossa dissertação, que é a nossa redação. Certinho? Então, amadinho, vocês vão acompanhar comigo a leitura do texto atual. Belezinha? Vamos lá, meus queridos! Arte, literatura e seus agentes. Seu trabalho é impregnado de alegria. As composições têm um padrão denso, repetitivo e fluido. As cores atravessam a variedade do arco-íris e explodem na tela em intensa harmonia. O que poderia provocar uma sobrecarga dos sentidos acaba por funcionar perfeitamente. Drummond equilibra seu trabalho de modo magnífico e cria para nós visões de um universo comunitário e solidário mais colorido, amigável e ativo. Trabalhando com a espátula, seus traços são rápidos e precisos. O volume das figuras geralmente cria uma espécie de abstração em si mesmo, transformando-se em um mar de cores alegres, que ondulam e flutuam na superfície da tela. Continuando aqui. Leitura da imagem. Olha só. Lá no início de um texto atual, que é uma tela que vocês perceberam aqui, vou botar um pouquinho. Isso aqui, ó, nós temos uma tela de uma pintora, de uma artista plástica, tá certo? Ela fez essa pintura representando a favela carioca, essa arte aí, essa pintura em óleo, tá? Com espátula. Agora, mostrando para vocês essa relação dessa pintura em tela com a foto real da favela. Aqui, amadinho, ó, essa leitura aqui, ó, desta imagem, ó. Define-se texto como algo que pode ser lido e interpretado. O texto é uma produção verbal ou não verbal que se constitui com um código no intuito de comunicar algo a alguém em determinado tempo e espaço. Lembrando lá da primeira imagem, ali
É uma linguagem verbal ou uma linguagem não verbal? Vou deixar esse questionamento aqui para vocês, tá certo? E no final a gente volta, retoma este questionamento. Então aqui, amadinho, ó, com base nessas informações, você consideraria o quadro de Christine Drummond um texto? E a foto da favela, esta foto aqui, ó, da Rocinha, é um texto? Você aí, juntamente com seu professor presencial, né, vocês vão começar a justificar. O primeiro, a tela é um texto? A foto da favela da Rocinha é um texto? Sim ou não? E você vai explicar, você vai justificar. Belezinha? Então tá. Vamos lá, tô dando sequência aqui à nossa aula. A arte e a representação. Tome nota. Vamos lá. Realidade. O que você entende por realidade? O que é realidade? Então, aqui tem um conceito e você, conforme eu vou lendo aqui, deu o mesmo conceito? Se não deu, amadinho, relaxe. O que é realidade? O que você entende por realidade? Então, vamos aqui. Realidade é tudo que existe no mundo conhecido, que identificamos como concreto ou que reconhecemos como verdadeiro. Ok? E fixação ou ficção? O que é ficção para você? Né? Aí, ficção, por sua vez, é o quê? Relaciona a criação, a invenção, a fantasia ao imaginário. Ai, você conhece alguma obra de ficção que às vezes parece tão real? Quem sabe aí você já pegou algum romance, era uma obra de ficção, mas parecia-se tão real, tão idêntico à realidade, ao mundo que a gente vive, né? Aí temos aí várias séries que é obra de ficção que representa, né, faz uma relação que cria a partir da realidade. Beleza? Então, o texto literário é focado principalmente na expressividade do autor. Amado. E quais são as funções, né, do texto literário? O texto literário vai mexer com a sua imaginação. Vai usar os recursos linguísticos. É no texto literário que vai trabalhar a subjetividade. Vai ser a questão daquela linguagem subjetiva. Então, vamos lá conhecer como que você pode identificar e quais são as funções do texto literário. Então, começando aqui para vocês, o seguinte, ó. Nós temos aqui, voltando aqui um pouquinho para você perceber que a literatura, né, ela faz sonhar. A literatura provoca nossa reflexão. A literatura diverte. A literatura nos ajuda a construir a nossa identidade. A literatura nos ensina a viver. A literatura denuncia a realidade. Beleza? Muito bem. Então, vamos lá. Este trecho, né, do poema No mundo há muitas armadilhas, de Ferreira Goulart, denuncia a falta de igualdade entre pessoas. Então, aqui nesse é uma poesia, é um texto literário. Mas preste atenção, fique ligadinho aqui na leitura. Ó. Estás preso à vida como numa jaula.
Estamos todos presos nesta jaula que Gagarin foi o primeiro a ver de fora e nos dizer, é azul. E já o sabíamos tanto que não te mataste e não vais te matar. E aguentarás até o fim. O certo é que nesta jaula há os que têm. E os que não têm, há os que têm tanto que sozinhos poderiam alimentar a cidade. Os que não têm nem para o almoço de hoje. Então aqui neste pequeno poema, nesse trecho desse poema de Ferreira Goulart, já faz a denúncia da questão da desigualdade social. E esse texto aqui é um texto literário. Ele faz uso para fazer a denúncia, né? É uma, vamos dizer assim, que essa aqui é uma poesia, um poema de engajamento, que denuncia o que acontece na sociedade. Em falar em questão de denunciar se é um texto literário e não literário, uma coisa que você precisa saber, amadinho, é identificar quando é um texto literário e do não literário. Uma coisa importante, que é essencial para um texto literário, é saber identificar a linguagem denotativa e a linguagem conotativa. Se a linguagem ela é objetiva, eu vou fazer uso, né, da linguagem denotativa, que é aquela linguagem real, a linguagem referencial, a linguagem objetiva, tá certo? Então é necessário você saber essa diferença, se é denotação, o que é conotação. Então aqui a gente trouxe para vocês, para mostrar para vocês essa diferença, tá bom? Temos dois exemplos. Vamos lá, junto comigo. Aqui, denotação e conotação. Olha na primeira frase, você vai observar aqui a Amadinha. Olha só, Amadinha. Eu adoro o doce de goiaba que minha mãe faz. Presta atenção que aqui está escrito, está em destaque a palavra doce. E você sabe o significado da palavra doce? Aqui também trouxemos mais informação. Preste atenção aqui, o que significa doce? Adjetivo de dois gêneros, preparado com açúcar e outro elemento que adoce, que apresente um sabor agradável, frutos comestíveis que não são salgados, água que é do mar, sentido figurado, que é agradável, traz tranquilidade, substantivo masculino, nome dado a uma comida feita com açúcar ou mel, o mesmo que açúcar, no sentido figurado, pessoa simpática, advérbio, docemente, locução, fazer doce, fingir endereço. Então, aqui está a definição, o significado do doce. Nesse primeiro quadro aqui, nesse primeiro balãozinho, eu estou fazendo uso da linguagem denotativa ou da linguagem conotativa? É o doce, doce mesmo, o sentido literal de doce? Ou estou fazendo uso de figuras de linguagem, uma linguagem metafórica? Vamos lá, tá aqui no ar e você aí vai chegar a essa conclusão, tá? Vamos ver pela segunda parte. As doces palavras da carta animaram o meu dia. Amadinho, vai focar aqui em mim, vai prestar atenção aqui, ó. Olha lá no primeiro exemplo, assim. Eu adoro doce que a minha mãe faz. Você viu lá, prestou atenção lá na imagem? Será que é doce, doce de verdade? No sentido literal lá do dicionário? E nas segundas, as palavras doce da carta, vamos dizer assim, me faz feliz, me fez feliz.
Será que esse doce lá da carta é o mesmo doce do primeiro quadrinho? Qual a palavra doce? Qual é o doce? Não, o doce da batata doce, né, amadinho? Preste atenção. Que eu estou referindo. Um é conotativo ou é o doce que é conotativo? Qual é a função do doce aí? Qual tem o sentido literal? O sentido lá do dicionário, o sentido real de doce. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá no exemplo? Um ou dois? Quem respondeu que foi a primeira? Amadinho, acertou. Parabéns. Na primeira, o doce está no sentido denotativo. É o sentido literal da palavra, tá certo? E na segunda, as 12 palavras, né? Essa daí já está no sentido metafórico, está no sentido figurado, tá certo? Então, assim que você vai começar a fazer a análise dessa questão do texto literário e não literário. No texto não literário, não faz uso de figuras de linguagem. Vamos para mais um texto aqui para vocês. Eu tenho, naquela noite, vivi momentos maravilhosos. Aí, qual é o significado de noite? Espaço de tempo que o sol está abaixo do horizonte, escuridão e treva. Isso aqui é do mini dicionário Aurélio. Vamos ver a palavra noite nesse pequeno poema de Milton Nascimento, né? Quando você foi embora, fez-se noite o meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu este lugar. Eu estou só e não resisto. Muito tenho para falar. Amadinho, nas letras das músicas também faz uso do texto literário, faz uso da linguagem conotativa, certo? Então, aqui para mostrar para vocês a conotação nos textos, tanto da palavra noite no primeiro, que é no sentido real de noite, e na segunda tá no sentido metafórico. Vamos para mais uma para você perceber aqui o uso, né, da linguagem poética nos textos. A fermosura fresca serra e a sombra dos verdes castanheiros, o manso caminhar destes ribeiros, donde toda lá tristeza se desterra, o rouco som do mar, a estranha terra, o esconder do sol pelos outeiros, o recolher dos gados derradeiros, das nuvens pelo mar a branda guerra. Enfim, tudo que rara natureza, com tanta variedade nos oferece, me está, se não te vejo magoando, sentir, tudo me enoja e me aborrece. Sentir, perpetuamente estão passando nos mares, nos mores, alegria, amor, tristeza. Aqui é um trecho lá, né, de Camões, tá certo? Aqui você vai perceber a subjetividade marcada na voz do eu lírico, na voz do poema. Aqui também você percebe, né, que todos os versos, né, do soneto, eles são metrificados em 10 sílabas poéticas. Se são 10 sílabas poéticas, são chamados do quê? De decassílabos. Relaxa, amadinho, que vai ter uma aula exclusiva para fazer essa questão da metrificação, tá certo? Aqui é para mostrar a musicalidade da poesia, tá? Do soneto.
Para ser considerado literário, o texto obrigatoriamente deve possuir o que, amada? Uma elaboração especial, peculiar, contraste que não existe nos textos não literários. Os textos literários não cumprem uma função prática no mundo. Na verdade, eles são expressões estéticas que retratam do mundo na sociedade e os indivíduos. Mais outra aqui para mostrar para vocês da linguagem literária. Ó, aqui é Fernando Pessoa. Viver é fazer meia com a intenção dos outros. Mas, ao fazê-lo, o pensamento é livre. E todos os princípios encantados podem passear nos seus parques, entre mergulhos e mergulho da agulha de marfim com o bico reverso. Crochê das coisas, intervalo e nada. Então, você pode aqui perceber a subjetividade, né, do autor, tá? É a voz do eu lírico, a questão de usar a agulha, né? Não é a agulha em si, mas o sentido metafórico, tá bom? Os textos não literários são aqueles que possuem linguagem impessoal, valor referencial, né? Para que ser referencial? É aquele texto que vai te passar informação, relatar a verdade do jeito que é. Não vai criar nada, não vai te dar brecha. Então, como ele tem valor referencial, ele vai se referir a fatos, a pessoa, a assuntos e outros aspectos da vida real, tá? Realidade concreta. Olha só no exemplo. Onde você vai encontrar a linguagem não literária? Em jornais, né? Em texto jornalístico. Ó, números de desocupados caiu de 96 mil para 62 mil pessoas entre janeiro e março deste ano. Diz pesquisa do IBGE, divulgada nesta sexta-feira 13. Então, aí é a linguagem literal, a linguagem da realidade, tá? A linguagem denotativa. Mais outra aqui para você perceber, mais um exemplo de texto não literário. O governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, do PSC, e o prefeito Marcelo Crivella, republicanos, anunciaram hoje a suspensão de aulas em escolas públicas de todo o estado a partir de segunda-feira. Você pode perceber aqui que essa linguagem aqui, ela é objetiva. Qual o objetivo dela? De passar uma informação verdadeira, de um fato real. Olha aqui, amadinho, para vocês, um esquema para memorizar, um esquema de estudo. O que nós temos na linguagem literária, num texto literário? Você vai perceber que ele vai dar ênfase na expressão, vai ser mais expressivo. Ele vai emocionar, ele vai te sensibilizar. Vai ser ficção, recriação da realidade. Vai ter uma linguagem o quê? Poética, uma linguagem ambígua e linguagem conotativa. Então, aqui é o esquema do texto literário. Vamos ver agora como que é o esquema do texto não literário. Isso aqui tudo é para facilitar o entendimento, tá? Para você separar quando o texto está fazendo uso, né, do sentido denotativo ou conotativo. Texto não literário. Qual o objetivo dele? Dar ênfase no conteúdo, né? A linguagem denotativa, que é a linguagem literal, a linguagem lá do dicionário. Então, uma linguagem objetiva. Ele vai reproduzir o quê?
a questão da realidade, dos fatos, vai contar os fatos, né? Vai fazer uso da função referencial, né? Realidade apenas produzida, não vai inventar nada, ele não vai te dar brecha para imaginar as coisas, não, tá? Então, o objetivo dessa linguagem do texto não literário é informar e explicar. Ficou fácil? Fácil? Estão entendendo, né? Ótimo. Então, aqui, mostrando para vocês, novamente, texto literário, ênfase na expressão, a linguagem ambígua, ou seja, vai ter vários significados. Você pode interpretar de uma maneira, o coleguinha interpretar do outro, tá bom? Vai dar várias interpretações, vários segmentos, tá? Já aqui não, a linguagem objetiva, explique, você entendeu, o outro vai ter que entender da mesma forma. Vamos aqui, amadinho, dando continuidade. Mais um outro esquema para facilitar esse entendimento do texto informativo e do texto literário. Isso que já sabe que o texto informativo é aquele texto não literário, tá? Olha só, aqui um tabuleiro. Preste atenção nessa imagem aqui, ó. Texto informativo, que é o não literário, e o texto literário. Um versus o outro. No texto informativo, o que eu vou ter? A informação não pode sofrer transformações. Preste atenção, ó. A informação não pode sofrer transformações durante o processo de leitura. Tem que estar tudo encaixado no seu devido lugar. Já no texto literário, o que vai acontecer? Ó, não acontecem as lacunas aqui? Vai depender da sua interpretação, da pessoa que for ler. Então, ó, o texto literário possui o quê? Lacunas que são preenchidas pelo leitor. É o jogo entre o autor, o leitor e o texto. Então, você vai observar que o informativo não te dá brecha para outra interpretação. A interpretação é objetiva, tá certo? Já o literário, o que acontece? Há várias interpretações. Você vai perceber isso pelo espaço, né? Pelas lacunas que tem. É você que vai preencher, é você que vai entender. Cada um vai ter um entendimento de uma forma diferente. Tá certinho? Então, vamos lá, amadinho. Dando sequência aqui, trouxe mais, né, um texto aqui para você observar. Primeiramente, olha essa que imagem linda. Olha essa imagem aqui, né? Lindo pôr do sol. A poesia de Manuel Bandeira traz o seguinte: a onda. A onda anda. Aonde anda a onda? A onda ainda onda, ainda anda. Aonde? Aonde? A onda. Viu só? Então aqui tá fazendo uso do texto, né, da linguagem literária, vai fazer uso dos recursos, né, linguísticos. Esse recurso linguístico qual que faz parte? As figuras de linguagem. Tá certo? O que você consegue interpretar nesse texto, a onda? Leia aí. Leia com calma, amadinho. Vamos lá. A onda anda. Aonde anda a onda? A onda ainda onda. Ainda anda? Aonde? Aonde? A onda. A onda. Você não consegue perceber a musicalidade da poesia
né, nos versos, em cada linha do poema, ó, daquela dança da onda, né? Aonde a onda? Então, aqui, o que acontece? Tem uma função, né, da questão, a função evasiva, a fuga da realidade, a função lúdica, que faz aquele jogo de sons, né, o jogo de experiências sonoras, onda, anda, né, a sonoridade, e das relações surpreendentes. Tá certo? Surpreendente por quê? Porque, querendo ou não, se você não tivesse essa imagem que eu coloquei e você só visualizasse na hora que eu estivesse lendo, automaticamente viria a imagem da onda. Tá certo? Mais uma imagem aqui para vocês. Olha aqui, ó, além do objeto. Aí eu pergunto a vocês, amadinho, esta foto é um texto denotativo ou conotativo? Além do objeto, o que você consegue interpretar nesta imagem? Professor, aí com a aluna aí, você, professor presencial, com os amadinhos, vamos analisar essa imagem? Aí, ó, pode discutir aí, ó, depois pode enviar para mim que eu estou aguardando a resposta, tá certo? Então, você vai perceber aqui que é um texto literário, né? Fez uso de quê? Quando fala além do objeto, te dá abertura para te interpretar de maneiras diferentes. Aqui é uma plurissignificação dessa imagem. Beleza? Então, o texto é conotativo. E aqui, o poder de explorar os sentidos. Aqui, ó. Quando eu tinha 6 anos, não pude ver o fim da festa de São João. Porque adormeci. Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo. Minha avó, meu avô, Tontônio Rodrigues, Tomásia, Rosa. Onde estão todos eles? Estão todos dormindo? Estão todos deitados, dormindo profundamente? Aí eu pergunto a vocês, amadinho, vai ficar essa atividade aqui, dessa questão aqui, ó. O poder de explorar os sentidos. O sentido desses dois textos, tanto daquele lá da imagem, além do objeto, quanto essa poesia aqui, tá certo? Aí você vai dizer para mim, que sentido, qual é a mensagem que Manuel Bandeira quer transmitir nesse poema? Qual a mensagem que você captou? Tá certo? Então, deixa esses dois textos aí para vocês fazerem essa análise, tá certo? Certinho? E para caprichar na atividade, chega aquele momento do trabalhando o gênero. Vamos lá, o que você vai fazer no trabalhando o gênero? Vamos lá, ficar de olho aqui na tela comigo. Olha aqui na produção de gênero, ó. Você vai escolher, né, uma das 3 classificações dos gêneros literários e vai fazer um parágrafo descritivo sobre ele, né? Quais são as classificações dos gêneros literários que tem? Aí você vai fazer um parágrafo descritivo sobre cada um deles, tá certo? Capriche aí e aguardo vocês, tá bom? Com todo o material. Não deixe de anexar ao seu portfólio. Belezinha? Beleza, amadinhos? Vocês estão dormindo? Vocês estão me acompanhando ainda? Com certeza, né? Então, amadinho, aqui, né, a gente vai encerrando a nossa aula e aguardo vocês lá na nossa aula de revisão, tá certo? Até lá! Bye!